Essa turma, ela, pela primeira vez, essa turma recusou parte das denúncias da PGR sobre a suposta trama golpista de 2022. 2 dos envolvidos o Tribunal do 8 de Janeiro, né? A primeira turma do MSTF, composta do Careca, do Peruca, Flavinho Tonelada, Bento Carneiro e Ministro Reborn. Os 5 ministros aí. Ministro Reborn é ótimo. Parece um boneco, né? Só estava faltando o apelido dele, agora é o que está mais na moda. Eu parei, pensei, refleti, Ministro Reborn, né? Tá muito na moda. Então, Careca, Peruca, Flavinho Tonelada, Bento Carneiro e Ministro Reborn, né? Pela primeira vez, essa turma, pela primeira vez, essa turma, essa turma recusou parte das denúncias da PGR sobre a suposta trama golpista de 2022. 2 dos envolvidos tiveram suas acusações rejeitadas pela turminha, que também decidiu por unanimidade tornar réus outros 10 acusados. Vocês lembram que no dia 18, quando a PGR fez 5 protocolos diferentes, uma peça com o mesmo conteúdo, só mudava o nome das pessoas, dos denunciados. Uma peça tinha 8, inclusive o Bolsonaro, o Ramagem, o Braga Neto e o Mauro Cid. Outra peça tinham 6, 14. Outra peça tinha 12, que foi esta que foi analisada ontem, e desses 12, 2 eles rejeitaram, né, pela primeira vez, e os outros 10 caíram na malha fina. Já estamos falando de 26. Depois, mais 7 numa outra, 33, e por fim uma só com o Paulo Figueiredo. Com isso, o STF aumentou para 31 a lista daqueles que serão julgados sob a acusação de tentar impedir a posse de Lula, incluindo Jair Bolsonaro. Na sessão de ontem, os ministros não admitiram a denúncia contra o coronel da reserva Cleverson Magalhães e contra o general Newton Diniz Rodrigues. Por outro lado, outros 9 militares e um policial federal se tornaram réus, acusados de 5 crimes. Todo mundo sabe: tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado. Agora, é engraçado isso, né? Impedir a posse do presidente Lula. Eu estive na manhã de hoje com o presidente José Sarney, e ele disse algumas coisas muito interessantes. Vale lembrar que, né, quanto à afirmação, houve, em 8 de janeiro de 2023, uma tentativa de golpe de Estado. A resposta do presidente José Sarney é não. Não houve. E o que ele dizia hoje de manhã, no Largo São Francisco, eu até anotei aqui para não errar as palavras. Uma das coisas bastante significativas que ele disse hoje de manhã foi que, quando ele foi tomar posse, o Tancredo estava internado. O Tancredo morreu no dia 21 de abril de 85. E ele disse que havia um ministro do Exército à época, que não queria que ele tomasse posse. E na véspera da posse, um ministro mais importante exonerou esse ministro que não queria que o Sarney tomasse posse. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que a única chance de impedir uma posse presidencial é quando as Forças Armadas estão mobilizadas para tanto. E no caso do Bolsonaro, vale lembrar
que ele antecipou a nomeação do Comando de Exército, Marinha e Aeronáutica de acordo com a indicação do Lula, para que houvesse uma posse tranquila, pacífica. E isso desmonta toda essa loucura, essa narrativa do STF. Aliás, na sessão de ontem, o nosso presidente de fato, nosso presidente do Conselho de Ministros, nosso Führer, nosso Dutti, nosso Gengis Khan, nosso Xerxes, nosso Alexandre Oglandes, primeiro de seu nome, protetor da democracia, ele que é o ontem, o hoje e amanhã, o início, o meio, o fim, ele que é o alfa e o ômega, ele que é o cara, o caramba e o caraô, ele que é luz, é o raio, é a estrela e o luar, é a manhã de sol, é o iaiá, é o ioiô, ele que é a sererê, é que é ra, que é irê, que é merê, betuberê, berecei, bionomba, que é mahapi, onebiui, ondebiui de pi, ele que é pau, ele que é pedra, ele que é o fim do caminho, ele que é o resto de toco, ele que é um pouco sozinho, ele que é uma sombra, ele que é a luz, ele que é o sangue no olhar do vampiro, ele que é as juras de maldição, ele que é o amargo da língua, a mãe, o pai e o avô, ele que é o filho reborn que ainda não veio, ele que é a mosca na sopa, ele que é o dente do tubarão, ele que é tudo, ele que é os 5 elementos, os 5 sentidos, ele a quem devemos dar toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos sob pena de prisão, nosso ditador Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, fez algumas ironias aos apelidos que os acusados deram a ele e citou Cabeça de Ovo. Vamos ouvir o Cabeça de Ovo? Se a gente não tem coragem de enfrentar o Cabeça de Ovo e uma fraude eleitoral, vamos enfrentar quem? Ou seja, além disso, eles também conseguiram fazer vários apelidos para esse ministro relator, né? Eu quero dizer, Vossa Excelência, que o anterior é mais simpático, centro de gravidade. É mais simpático. Agradeço, ministro Flávio. Eles estão muito engraçadinhos, né? Você vê ali Flavinho Tonelada, Careca, Peruca, Bento Carneiro e ministro Reborn. Né? Você veja que ele acha a graça do apelido. Mas ele não toca no assunto da fraude eleitoral. Que houve fraude eleitoral? Teve fraude eleitoral. A resolução de 20 de outubro, ela é ilegal, portanto inconstitucional, portanto um elemento que juridicamente torna nula a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, porque a lei eleitoral diz que só pode haver resolução do TSE até o dia 5 de março. E segundo informações da Folha, os ministros do MSTF criticam nos bastidores o desempenho do Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, durante o depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes, que chegou a levar uma bronca e ser questionado de forma incisiva pelo nosso ditador, o Cabeça de Ovo. A avaliação de uma parte dos ministros do Supremo foi de que Gonetti não conseguiu se contrapor à versão considerada mais amena apresentada por Freire Gomes e que isso gerou incômodo. Agora vocês vejam bem, se a Lava Jato foi anulada porque o Sérgio Moro dizia para o Ministério Público que eles estavam fazendo uma oitiva de investigados, de testemunhas muito soft, muito leve, e isso aí? Eles estão achando ruim que a acusação não está fazendo trabalho, então quem está acusando é o STF. De outro lado, 3 defensores de réus no processo elogiaram a atuação de Gonetti. Quem é que quer falar desta sessão de ontem? A sessão de ontem, ela foi muito interessante porque quando o general dá o depoimento dele, parece que o ministro Alexandre de Moraes perdeu um pouco ali o seu controle emocional, ficou bastante irritado. A expressão mais adequada é essa mesmo, de perder o controle emocional, coisa que é
imprescindível para qualquer autoridade, para qualquer profissional no exercício, né, do seu trabalho, mas quem dirá para um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem que agir ali com imparcialidade. E na manifestação ficou muito claro, nós noticiamos ontem, que ele fala com todas as letras que ele nunca deu voz de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Supostamente, porque nós não vimos, não tem imagem. Esse aí teve filmagem porque essa foi a sessão da admissibilidade da denúncia contra 12 dos denunciados. Agora, na instrução onde tudo aconteceu é supostamente porque negaram gravar por vídeo e voz. Perdão, tem toda a razão. Supostamente. Então, assim, dos relatos que nos chegaram, o general teria, então, dito que nunca deu voz de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que o documento supostamente tratava-se apenas de questões constitucionais e jurídicas e que ele não levou, nem deu importância, e que a imprensa, que são os propagandistas do governo e do golpe, que distorceu esses fatos. E o ministro, então, fica muito nervoso porque eles criaram uma ficção e eles precisam que agora os depoimentos corroborem a ficção que foi criada. Eu tenho uma percepção de que nós vamos ter mais capítulos como esses pela frente. Eu tenho a percepção de que os ministros vão ter dificuldade de alinhavar todas essas questões que eles criaram e que estão cheias do que a gente chamaria de pontas soltas. Então, por exemplo, ontem também nós tivemos a defesa do nosso querido amigo aqui, advogado Jeffrey Schichini, que eu pude assistir um trecho, e ele prova, porque na verdade quem tem que provar é quem está acusando, mas ele prova que o cliente dele não estava nas proximidades nem do Supremo Tribunal Federal, nem da residência do Alexandre de Moraes, na data em que possivelmente ele estaria ali para atentar contra a integridade física, etc. Então, esse processo, ele ainda vai caminhar com a defesa apresentando diversos elementos que vão trazer dificuldades para sustentar essa narrativa que foi criada. E aí vai ficando cada vez pior a situação do Supremo Tribunal Federal, de alguns membros do Supremo Tribunal Federal, de manter aí essa narrativa. Agora, sobre a careca... 10 de 11, né? Sobre a careca, ele quis passar ali, eu gostaria de comentar, ele quis passar ali de uma forma, né, assim, jocosa, como se fosse algo que não o atingisse, mas eu tenho certeza absoluta que todos os dias, quando ele se olha no espelho, ele lembra do apelido. Bom, pelo menos ele não tem ponta solta, né? Pois é, e você vê, Pavinato, isso que já teriam 2 soltos, né? Soltaram 2, né? Não acolheram a denúncia. Isso já era sabido, até para eles teriam esses elementos, até para que os juristas e jornalistas acadelados do regime falassem, viu, tá tendo o devido processo legal, teve até 2 que eles não acolheram a denúncia, então isso já era esperado que eles fariam esses gestos. O Alexandre, ficou evidente que ele se incomoda, é notória a atuação dele, confusa, ora como promotor, ora como juiz, dentro do próprio julgamento da denúncia. Ele interrompe, ou seja... Agora, o Dino, que é o centro de gravidade... Eu não entendi essa também que ele falou. O próprio Alexandre é o centro de gravidade, porque se o Dino fosse o centro de gravidade, a gente estaria... Exato, professor, você tirou as palavras da minha boca, porque a gente anda estudando física junto, paralelo, que é o programa. O do Alexandre é que tudo um buraco negro. O do Alexandre é no sentido de que tudo orbita em volta dele. Com relação ao golpe, a gente já sabe que é tudo muito confuso, muito difícil de entender, né? O golpe, ao invés de ter tanque e armas, tem vendedor de algodão doce, bíblias. Isso a gente já está careca de saber, sem menção a ele com relação à careca. E o Alexandre de Moraes, é importante separar ele, como todos os julgadores, lá daqueles que o Alexandre de Moraes dá sabatina no Senado, que ele era o defensor da democracia, diversas coisas, depois que entra, é impressionante como muda, é impressionante como na sabatina, que é uma sabatina que todos passam do Senado, é só para cumprir tabela. Eles falam tudo, que vão defender a democracia,
diversidade de opinião. Ele até falou, não foi na sabatina, foi numa fala anterior, quem não quer ser criticado, que não saia de casa, né, que não se submeta ao debate público, mas não se aplica, no caso, a ele nem aos juízes, que até recente julgaram que ofensa ao tribunal, que o Flávio Dino mencionou em algum julgamento, ele não quer ser chamado de ladrão. Meu tribunal. Meu tribunal, ele falou, é o meu tribunal, não foi ato falho não, o tribunal dele é dele de verdade, os juízes se submetem a ele, me parece bastante consciente, até porque os demais se submetem a ele. Então o Alexandre de Moraes, ele foi escalando, como a Ana falou. Agora não tem como voltar atrás desse teatro burlesco do golpe, não tem como você simplesmente dar uma pausa e voltar atrás. Você mencionou o Sarney, já tem grandes autoridades no sentido de trânsito, não de concordar com os atos políticos dele. De tentáculos, né? De tentáculos do sistema, de falou, foi longe demais, não tem golpe. Teve alguns que voltaram atrás, né? Como o ex-ministro da Defesa do Lula, o Nelson Jobim, que foi do STF também. Ele falou, depois voltou atrás, se não me engano, o Temer. Teve outros que falaram e depois... O Rui Costa também já falou alguma coisa sobre isso, o Rui Costa, não tenho certeza. Que eles falaram e no dia seguinte, não sei se receberam uma ligação ou se mudaram de ideia, mas eles mudaram de ideia. Até o Randolfo Rodrigues falou também, esses dias que eram todos contra o Alexandre de Moraes. Lembra? Na indicação do Alexandre, eram todos contra. Golpe, falou que não teve golpe. Teve golpe. Teve golpe do STF, que já foi bem sucedido. Senhores... Eu queria só fazer uma menção, Pavinato, já que eles insistem, né, em enquadrar todo mundo nesses crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, eu pergunto, o Congresso desistiu de revogar esses crimes? Não, ninguém está nem tocando nesse assunto. Né? Morreu o assunto, né? Só a gente eles estão em férias, acho que já estão em clima de festa junina. Estamos em maio, mas acho que a festa junina já começou no Congresso. Eles estão em ano facultativo. É ano facultativo esse aqui, né? Mandato facultativo. E eu acho engraçado, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que muitos desses que estão em ano facultativo, fingindo de árvore, fazendo cara de paisagem, estão pleiteando vagas para serem candidatos ao Senado ano que vem pelo PL, com o apoio do presidente Bolsonaro. Então é muito bom a gente ter em mente os nomes, né, de quem realmente está... Porque, tipo assim, o Brasil está pegando fogo e a galera está, Eu não voto em ninguém. Eu voto, vou votar, mas eu não reelejo ninguém. Flávio, com todo respeito. Zero. É interessante que a gente está num círculo vicioso e num buraco sem fundo. Eu vou dizer por quê. A Ana trouxe, então, um monte deles estão querendo já se preparar para se reelegerem. Estamos discutindo isso. Só tem um detalhe, a gente fica, por exemplo, como você falou, não vota em nenhum deles, é a vontade que tem, e a gente olha e a gente diz, e quais são as alternativas? Porque os candidatos, para serem indicados, eles precisam da legenda, porque a legislação diz que ele é obrigado a candidatar-se por um partido, no caso do Senado, do Senado. Mas como o voto é pessoal, é uma eleição majoritária, o mandato pertence a ele. O que vai acontecer? Eles vão precisar que seja indicado por alguém. Então não adianta a gente chegar e dizer assim, Valdemar, no caso do PL, pelo amor de Deus, volta alguém que tenha vergonha na cara. Porque o Valdemar sabe que depois de eleito o cara não pertence mais a ninguém, pertence a si próprio. Então qual é o detalhe? Vão ser indicados os mesmos que a gente sabe, e a gente fica na seguinte situação. Entre o coisa ruim e o próprio demônio, a gente vai atrás do coisa ruim, porque é o que resta. Ou seja, a gente está num círculo do qual a gente não sai, a gente não consegue sair. É quase aquele filme Feitiço do Tempo. Todo dia a gente acorda no mesmo dia. Todo dia a gente acorda no mesmo dia e fica. Mas eles é que estão propiciando isso. Quando a gente olha e vê a situação que está, a única coisa que poderia controlar tudo isso é o Senado. O Senado não adianta que não vai fazer nada. E detalhe, o Pavinato, quando falou a questão da força, grande autoridade pelos tentáculos que criam, é isso mesmo, a máquina funciona assim. Por que todo mundo ouve Sarney? Porque ele se espraiou de uma maneira tal que tem muita gente que ainda beija a mão dele. Só tem um cara hoje no Senado que tem inteligência suficiente do mal para fazer isso, que é o atual presidente do Senado. Ele já está dizendo, eu quero ser o Sarney daqui a 40 anos. E qual é a negociação dele? Vou me espraiar. Todo o trabalho dele agora é de se espraiar. Não está nem aí para o Brasil, para a República, para o Senado, por porcaria nenhuma. Mas é o caso, a gente não tem. Esse é o grande problema. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx
não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.